Josué, bom dia, Josué. Josué, eu assisti seu vídeo agora há pouco em relação à morte do presidente da Assembleia de Deus lá de Sorocaba. E eu me lembro daquela live em que nós participamos e você colocou um trecho em que o pastor Hugo ele menciona o roubo que houve lá na igreja, o desvio que houve lá de milhões de reais pela presidência e pelos familiares do presidente. Não é diferente aqui em Pernambuco. Quem se escandalizou com milhões, aqui em Pernambuco, a direção já desviou bilhões, bilhões, como você mesmo, ao atualizar o valor arrecadado de 380 milhões, chegou a bilhões. Então, são situações que a gente tem que esclarecer ao público evangélico, ao seu público, aos seus seguidores, de que aqui em Pernambuco não se tem similaridade em nenhum outro estado. Todos os estados que tem Assembleia de Deus tem corrupção, tem roubalheira em todo o Brasil. Então aqui no nosso estado eu acho que desponta como o maior, eu digo assim, arrecadador, porque são mais de 1.500 templos arrecadando apenas para um cofre. Isso aí resulta em milhões e milhões, e isso quase diariamente. Então a gente está diante de uma empresa que é alimentada pelos dízimos e ofertas. Vamos fazer agora, hoje, dia 29, uma reportagem com a grandeza e a riqueza do pastor Silas Malafaia. O nosso gestor presidente é muito mais poderoso do que Silas Malafaia, muito mais rico do que Silas Malafaia. E eu, inclusive, mandei lá para o ICL uma mensagem dizendo que, caso eles se interessassem em fazer uma reportagem aqui no estado, que nos procurassem, que nós iríamos fornecer documentos, fornecer tudo do grande desvio de dinheiro da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. A riqueza da família, a riqueza obtida apenas com dízimos e ofertas. Então, Josué, eu gostaria muito de alertar ao pessoal, a membresia, a grande membresia, que deixem de contribuir, deixem de alimentar a riqueza dessa família, porque esse dinheiro está sendo desviado, tirado da mesa de muitas pessoas que passam fome, deixam de comprar remédio para alimentar a riqueza dessa família, que hoje se apoderaram da instituição e acham que são os donos. E temos que provar que não. Eles não são os donos. A nossa igreja tem mais de 100 anos, esse pessoal só está 25 anos. Então nós temos uma história. Temos que preservar a história da nossa Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Não são verdadeiras essas informações passadas pela direção. Não acreditem em nada que esse pessoal veicula em seus púlpitos, porque a grande maioria são mentiras, são falácias, são peças teatrais, simplesmente para arrecadar dinheiro. Nós estamos fazendo essas denúncias e com certeza os dízimos e ofertas estão caindo e vão cair muito mais. É apenas o começo, vão cair muito mais. Então, eu gostaria muito que esse vídeo fosse lançado para essas pessoas ainda que estão com dúvidas em relação à idoneidade dessa direção, à lisura dessa direção. Esse pessoal vieram apenas para surrupiar o dinheiro de contribuintes que doam de tão boa fé e, infelizmente, são desviados para os bolsos dele. Deixem esse pessoal trabalhar. São homens preguiçosos, são homens que não sabem o que é ter seu próprio sustento. São sustentados por velhinhas, como a gente viu numa mensagem aí de um presbítero, que quem sustenta obras são as velhinhas, são mulheres aposentadas, que são facilmente enganadas por esse pessoal. Então, a juventude da igreja deve acordar. Não contribuam, não dê o seu suor para
alimentar esses homens que se dizem pastores, mas na verdade são mercenários. Utilizam do evangelho para seus fins pessoais. Jesus jamais orientou ninguém a arrecadar dinheiro, jamais orientou ninguém a enriquecer aqui na terra. As riquezas seriam outras, não essas que esse pessoal prega nas igrejas. Esse pessoal hoje não acreditam mais na volta de Jesus. Esse pessoal hoje vive e sobrevive de mentiras. Ninguém mais acredita que Jesus não tinha nem onde declinar a cabeça. Jesus era pobre, paupérrimo. Esse pessoal não acredita nisso. Eles acreditam num Jesus poderoso, rico, soberbo. Eles acreditam nesse Jesus que eu não acredito. Qualquer igreja que pedir dinheiro, fuja delas. Fuja com força. Saia, corra, porque ali tem um antro de pessoas que vão simplesmente lhe roubar. É o maior roubo do século. Não existe outro igual. São exatamente a coleta de dízimos e oferta. Isso é um roubo. Tirar de pessoas pobres, tirar o pão da mesa dessas pessoas e colocar em seus bolsos. Então, alertem, porque o de Sorocaba partiu, certamente vai encontrar o pai dele lá no inferno, porque quem pratica esse tipo de coisa, Jesus já disse: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Então, com certeza, quem age dessa forma, usando o nome de Jesus,